Bora, pessoal, mais uma aula do canal do professor Amarildo, bacana. Vamos trabalhar aqui potenciação no conjunto de números reais, correto? Assunto do nono ano, né? Série do ensino fundamental, né? Série final do ensino fundamental, importante, né? Aprender bem esse assunto. É um assunto que você vem sendo dado aí desde o sexto ano, correto? Conjuntos naturais, aí sétimo ano, conjuntos dos inteiros, racionais, e agora aqui no nono ano, né, nós vamos trabalhar aqui no conjunto de números reais. Bacana? Então, dado A e B, números que pertencem aos conjuntos reais, e MN, números que pertencem ao conjunto de números inteiros. Aí nós temos aqui os casos particulares. Né? Quais são eles, professor? Primeiro caso particular. Potência com expoente unitário, expoente 1. O que ocorre quando isso aparece? Opa! É a própria base. Então, expoente unitário, repita a base. Exemplo. Menos 5 elevado a 1, então, menos 5 é a minha resposta. Bacaninha, não tem erro. Menos 1000 elevado a 1, menos 1000. 1 sobre 2 elevado a 1, 1 sobre 2. Bacana? Segundo caso, potência de expoente, ou zero, expoente nulo no caso. O resultado é quanto? 1. Bacana? Então, se eu tenho aqui menos 2 elevado a zero, por definição, 1. Então, já não erro mais. Terceiro caso particular, potência com expoente, né, negativo. Toda vez que eu tiver potência com expoente negativo, eu transformo numa fração, onde esse valor todo aqui, eu chamo de o conjunto de base e expoente é chamado de potência. Passa a ser o denominador dessa fração, e essa fração ela é uma fração com numerador unitário, ou seja, vai ser 1 em cima, e toda a fração no denominador, correto? Detalhe, era negativo, passa a ser positivo. Vamos ver isso como acontece aqui nos números. Vou botar um exemplo aqui. Eu tenho, vou botar aqui 2 elevado a menos 3. Bacana? Olhei, é uma potência, tem uma base é 2, o expoente é menos 3. Então é importante saber identificar quem é base e quem é expoente. No caso aqui, base 2, beleza? Expoente menos 3. O que é que eu disse aqui? É um caso particular. Expoente negativo, vou transformar essa potência em uma fração cujo denominador vai ser essa potência que foi dada. Então, esse moço aqui todo passa a ser o quê? Denominador, a parte de baixo da fração. Então, vai ficar 1 sobre 2 elevado à terceira. Viste bem aí, ó? Bacana? Todas as vezes isso vai ocorrer, meu filho. O resultado vai ser o quê, professor? Vai ser 1 sobre 8, né? 1 sobre 8. Professor, da onde que o senhor tirou esse 8? Opa, daqui, ó. Tem gente que pega e já faz aqui. 2 vezes 3, 6. Errado. Aí é diferente. 2 a terceira é 1, 2, 3. Ou seja, o expoente está indicando quantas vezes eu vou multiplicar essa base. Então, 1, 2, 3. Então, 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. Então, aqui dá 1 oitavo, porque é 2 a terceira. Beleza? Vamos lá. O quarto caso particular também é expoente negativo. Só que agora eu tenho a base fracionária. O que eu faço, professor? Eu permuto, beleza? Então vai ficar B sobre A elevado a N. E quando eu faço essa permuta, ou seja, quem está em cima vai para baixo, quem está embaixo vem para cima, ou seja, o numerador passa a ser denominador e o denominador passa a ser numerador. O expoente aqui, que era negativo, passa a ser positivo. E aí eu calculo, beleza? Vou dar um exemplo aqui.
eu tenho menos 3 sobre 2 elevado a menos 2. Show de bola? Olha só. Então eu vou permutar, olhei, o expoente é negativo. O que eu faço? Permuto. Então, menos 2 sobre 3 elevado a 2. O que vai acontecer? Duas coisas vão acontecer. A fração é permutada, quem está em cima vai para baixo, quem está embaixo vem para cima. Permutei. E o expoente, que era negativo, se torna positivo. Tá bom? Eu poderia demonstrar isso aí, mas não é o caso aqui. Vamos calcular. Então eu sei que 2 elevado ao quadrado, né? Menos 2 elevado ao quadrado, é menos 2 vezes menos 2, que dá 4. Não esqueça que potência negativa com expoente par, resultado sempre positivo. Menos 3 elevado ao quadrado é menos 3 vezes menos 3, então dá 9. Não tem problema de fazer o cálculozinho aí do lado do caderno. Faz o cálculozinho, correto? Para você visualizar e não errar. Show de bola? Esses são os casos particulares em relação à potenciação aqui no conjunto de números reais. Bacana? Além disso, eu tenho umas propriedades que a gente vai ver agora. Correto? Aqui a gente colocou 5 propriedadezinhas. Tá bom? Eu vou tirar aqui essa parte aqui para não atrapalhar, para você visualizar melhor essa questão. Vamos lá. Então, tem a primeira propriedade. O que diz? Produto, ou seja, produto aqui é multiplicação de potência de mesma base, repita a base e soma os expoentes. Show de bola? Vamos, por exemplo. Vamos lá? Então, tenho menos 2 vezes menos 2. Aqui eu vou botar a terceira. Menos 2, eu vou botar o quadrado aqui. Opa! Eu olho potência. Eu olho potência. Professor, o do número do meio não tem expoente. É potência? Sim. Todo número é uma potência de expoente 1. Todo número real é uma potência de expoente 1. Ela só não pode aparecer aí, correto? Fica subentendido. Vamos lá então? A regra diz que eu repito a base e somo os expoentes. Então eu tenho aqui 3, 1 que não aparece e 2. Então eu vou repetir a base e vou somar os expoentes. Show de bola? Vai ficar menos 2 elevado à sexta potência. Bacana? Todo mundo viu? Beleza. Vamos lá, segunda propriedade. Está relacionada ao produto, ao quociente, à divisão. Bacana? O que diz a regra? A regra diz que eu tenho potência de mesma base, eu repito a base, e no caso aqui eu vou o quê? Subtrair. Multiplicação, soma. Divisão, subtrai. Quem? Os expoentes. Então vamos lá? Então eu vou dar um exemplozinho aqui, bonitinho. Eu tenho menos 3 a quarta, dividido por menos 3 ao quadrado. Opa! Para que serve a propriedade? A propriedade serve para a gente simplificar as coisas, não é verdade? Melhorar o nosso desempenho. Né? É um algoritmo que serve para nos dar uma direção e não errar, né, as questões. Então vamos lá. Eu tenho 3, correto? 4 menos 2. Beleza? Divisão, mesma base, repita a base, subtrai os expoentes. Vai ficar aqui menos 3 elevado a 4 menos 2, 2. Beleza? Bacana. Vamos para a terceira propriedade. Está relacionado ao produto. Né? Aqui vai acontecer uma multiplicação de expoente. Eu tenho uma potência, correto? E essa potência está multiplicada por uma potência externa. Então, simplesmente eu vou multiplicar essas potências. Beleza? Vou dar aí um exemplo numérico. Então, eu tenho aqui 5 ao quadrado e eu tenho 3 ali. Então, simplesmente eu vou multiplicar, vou fazer aí, ó, no passo a passo,
para você não errar, beleza? Então multiplica o expoente externo com o expoente interno. Aí o resultado. Bacaninha? Show de bola. Quarta propriedade. O que diz, professor? Aí está dizendo que quando eu tiver um expoente externo e tiver bases diferentes, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar os expoentes. Professor, por que deu N? Porque aqui eu já falei que subtende que é 1. Então, 1M vezes, perdão, M vezes 1 dá M, M vezes 1 dá N. Beleza? Botei M aqui, mas é N, tá bom? N vezes 1 dá N e N vezes 1 dá N. Show de bola? Aqui eu estou aplicando uma propriedade chamada distributiva. Vou pegar um valor externo e vou distribuir nos expoentes internos. Bacana? Eu vou dar aqui um exemplo aqui para você visualizar bem aí e compreender melhor. Então eu tenho 3, vou botar o quadrado aqui, e vou botar 2 aqui, a terceira. Bacana? Olha só, então eu vou aplicar a propriedade distributiva, vou multiplicar 3 vezes 2 e 3, opa, aqui é quanto, professor? 0? Não, 1. Então vai ficar 2 vezes 3, vou repetir o 2, e 1 vezes 3. Bacana? Que vai ficar 3 a sexta e 2 elevado à terceira. Aí se você quiser continuar, calcula aqui e multiplica os números. Tá bom? Isso é por conta do freguês aí. Tá certo? Quinta propriedade, base fracionária. O que vai ocorrer? Opa, esse expoente, ele vai ser o expoente do numerador e o expoente do denominador. Beleza? Então vai ficar aqui, ó, A elevado a N, expoente do numerador, B elevado a N, o N expoente do denominador. Não esquecendo que esse B aqui tem que ser o quê? Diferente de zero, para não anular a minha fração. Vou dar um exemplo aqui, um exemplozinho fácil, correto? Vou botar aqui numa cor aqui diferente, eu acho que é laranja isso aqui. Vamos lá então. Então tenho 3 sobre 2 elevado a 2. Então, simplesmente aplicando a propriedade, vai ficar 3 elevado a 2 e 2 elevado a 2. Bacana? 3 ao quadrado é 9 e 2 ao quadrado é 4. E aí está, né, o que eu preciso para resolver problemas relacionados à potenciação. Beleza? Os casos particulares e as propriedades. Show de bola? Bacana. Até a próxima aí. Correto? Logo a gente vai estar resolvendo alguns problemas relacionados à potenciação. Se inscreva no nosso canal, correto? Dê o seu joinha, diga como é que a gente está, né, se portando aí, correto? No seu comentário, né? Coloque aí questões que você gostaria que nós resolvêssemos aqui para você. Mas se inscreva, né? Divulgue o nosso canal, tá bom? Nós vamos ficar agradecidos aí, que Deus abençoe a sua vida, beleza?